Hoje a gente vai mergulhar nas profundezas mais sombrias, mais uma vez, de ReZero, Teatro do Desespero. A gente vai poder explorar um tema polêmico, a verdadeira inveja. Quem é? Todo mundo conheceu a verdadeira personalidade nojenta da Echidna, que é a bruxa da ganância, e nesse vídeo a gente vai revelar os segredos escondidos, explorar os jogos mentais da Echidna e entender quem realmente carregava a inveja mais mortal de todas. Então já capricha naquele like, cara, já se inscreve no canal se você não for inscrito ainda para não perder nenhuma teoria insana, nenhum complemento insano do Teatro do Desespero, e prepara o coração, porque depois que a verdade for dita vai ser difícil de engolir. Bora descobrir quem realmente é essa pessoa? Vem comigo, vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Bira e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, tudo começou com a verdadeira resposta que nasceu no coração do Roswald quando ele ouviu lá, né, finalmente, os verdadeiros sentimentos da sua amante. Ela expressou aquilo com a intenção de fazer ele assinar um contrato com ela. Disse que eu te amo. Me use, você também pode usar o meu corpo para o conforto, né? E para usar as minhas palavras para ter força para continuar, vai em frente, não importa. Me deixa estar do seu lado, porque eu te amo. E essas palavras fizeram as mãos do Marquês apertar ali com uma força que ele sentiu uma inveja profunda, cara. Ele teria qualquer coisa, dado qualquer coisa literalmente para que a esposa dele sentisse o mesmo por ele. Se isso acontecesse, talvez levasse a destruição no mundo. Mas ele tem que encarar os fatos, né, a realidade. Seu amado professor talvez estivesse mentindo, ou quem sabe, dizendo a verdade. Ele tinha oferecido seu amor a um homem com uma autoridade, o que por outro lado tornava ele único e especial. E quando a Beatriz, ela chegou lá, ouviu aquelas palavras nascidas do peito do Roswald e tal, dizendo que não pegaria na mão daquela bruxa, mas sim estenderia sua mão a uma garota que estava presa numa biblioteca por causa da ganância, né, de quem observava, e ela acabou pulando da cadeira e começou a falar. Parecia que a menina estava felicíssima, era como se ela estivesse vendo um presente de Natal. Ela estava pronta para segurar a mão do contratante dela e jurar lealdade a ele. E esse parecia o caminho que nunca deixar ele sozinho por toda a eternidade. Muitas reações surgiram naquela cena da galera que estava assistindo, né? Todos os personagens do elenco, eles estavam dentro do teatro e, cara, apreciavam essa segunda temporada da mesma forma que a gente apreciou como espectador. Irmão, o Subaru, ele conseguiu sobreviver a todas as possibilidades do mundo. Os membros da família deixados para trás na sala começaram a pensar sobre a possibilidade deles serem os outros da linha do tempo que o Subaru conquistou tudo. Só que naquela época, galera, ele ia morrer, e seguir dessa realidade significa morte definitiva sob a perspectiva deles. O menino se quebrou completamente e de repente a Rain apareceu na tela. Mano, quando ela apareceu, o público inteiro começou a se agitar, porque aquela pessoa que deveria estar inconsciente estava ali. Eles perguntaram o que estava acontecendo nos bastidores lá, só que ninguém tinha uma resposta para dar. A cena era tão estranha que ninguém sabia o que pensar. Era como acordar num sonho maravilhoso e poder falar com o grande herói para ele dar força, né, para você continuar e tudo mais. Sabe, aquele sonho conto de fadas. Essa vida teria acontecido sem sombra de dúvidas. Alguns teriam se lembrado das ilusões e talvez tenha sido a primeira possibilidade que passou pela cabeça da galera que estava vendo. Só que não tinha outra explicação. Algo diferente do que eles estavam vendo estava acontecendo. Talvez uma explicação viesse por parte de todos, cada um uma explicação diferente ali. O cavaleiro da Priscila, né, disse que ele ia subir um momento antes da sua alma destruir a sua mente para que ele não fosse corrompido e recorreria psicologicamente às pessoas que mais apoiavam ele até aquele momento. A Emília talvez tivesse tremido um pouco de ciúmes, né, pela imagem que apareceu ali. Não era dela, mas do servo. E ela pensou que talvez não fosse quem o Subaru verdadeiramente amava, entendeu? E o Subaru, ele estava sentindo uma grande tristeza na alma dele, no coração dele. Ele tentou entender aquela confusão, o que estava acontecendo. O Wilhelm também disse para animar ele, que poderia dizer que a mente do coração deve funcionar da seguinte forma: Emília é a força com que o Subaru se levanta para lutar. A dor é curada pela Rain. E graças à história, essa dor aí sendo curada pela Rain é que fez eles viverem até agora. Sempre que surgiam problemas, o Subaru estava prestes a quebrar, mas a Rain estava lá. Talvez inconscientemente, quando a alma dele estava à beira da podridão, ela era chamada no fundo do coração dele, como aconteceu no passado. E assim, ela curava ele, ela protegia ele e impedia que o seu coração quebrasse por completo. Essa vergonha do meio demônio vinha de fato de que a Rain, ela não acreditava que o carinho do Subaru por ela pudesse alcançar esses extremos, a ponto de transformar isso num pilar emocional para ele. Ela não sabia como corresponder a isso.
Só que ela tinha certeza que, se um dia acordasse no mundo real, ela responderia todas as expectativas que nasceram no seu coração ali. E a partir daí, a cena continuou. À medida que a imagem ia se avançando, a Ren ela começava a confrontar ele, dizendo que estava tudo bem em desistir, que não tinha problema em tentar descansar no peito de outra pessoa que estava na frente dele. Só que essas palavras começaram a perturbar também a Ren, porque ela pensou que talvez fosse isso que o Subaru realmente quisesse ouvir. E talvez, cara, ele não desejasse alguém que desse encorajamento pra ele. Talvez ele quisesse outra coisa. Então, isso elevou um pouco das expectativas a um nível meio catastrófico pro pessoal. E, em vez disso, o Subaru ele queria alguém que pudesse confiar, para não se preocupar mais. Alguém que permitisse a ele talvez se render sem medo. E a Ren se sentiu um pouco triste por conta disso, porque tudo que ela dizia parecia ser o oposto do que ela realmente esperava na tela. Ela queria que o Subaru lutasse, que ele se levantasse quantas vezes fosse necessário. Mas vendo ali que o inconsciente dele estava refletindo outras palavras, ela simplesmente não sabia o que pensar. A Ren ela se arrependeu de ter dito cada uma das palavras lá no alto da muralha da capital. E antes que esse mal-entendido pudesse se aprofundar ainda mais, o Subaru na tela ele alertou sobre a identidade daquela pessoa. Tipo, por que tá se disfarçando como a pessoa mais querida pra ele, tá ligado? Ele começou a gritar com uma dor no coração que nasceu absurda ali. Ele falou que a Ren dele nunca instigaria ele a se render. Ela forçaria ele a se levantar de novo e de novo e de novo, quantas vezes fosse necessário para lutar e alcançar ali a meta proposta. Então, estava falando que aquela Ren era uma impostora. E essas palavras começaram a ecoar cada vez mais no coração da Ren. Elas fizeram com que a Ren se sentisse que tudo que ela tinha feito até agora não tinha sido em vão, que tudo tinha uma boa razão. Nesse momento, a bruxa da luxúria Carmilla apareceu lá explicando que todos aqueles na sua presença estavam em grande perigo, porque as almas deles poderiam até esquecer de respirar. E aí as pessoas começaram a se preocupar, né, com a habilidade da luxúria e tudo mais. Se esse poder fosse realmente como parecia ser, a Carmilla poderia se tornar uma assassina perfeita, capaz de arrancar todos os segredos do mundo de uma forma simples. Aos olhos de qualquer pessoa, a Carmilla ela se materializaria como uma pessoa mais amada, querida, né, mais confiável. Isso que cada um teria visto na sua vida. Seria o suficiente para ela pedir gentilmente para que qualquer um revelasse os seus segredos mais profundos do seu ser. E para ela era muito vantajoso. Além disso, cara, teve uma certa curiosidade em relação à aparência da Carmilla, que é a bruxa da luxúria, né? Ela era surpreendentemente puritana nas roupas dela, que eram muito modestas, mas a expressão dela, a postura, não refletiam nada o desejo carnal associado ao pecado que ela representava. Isso deixou muita gente curioso sobre como uma bruxa poderia não manifestar o seu próprio pecado na sua personalidade, sacou? Que é diferente de outros animes também. Mas tudo bem. Finalmente, antes da conversa com a Carmilla, antes que pudesse terminar, a gente teve a Echidna aparecendo para salvar o Subaru, impedindo que o coração dele se partisse. Ela levou ele de volta para o chá da tarde, encerrando assim aquele momento de tensão. Só que nesse ponto, ele começa a explicar sobre o que tinha visto e a possibilidade da existência de realidades paralelas, ou talvez multiversos, porque a Ren que estava ali não era a Ren que ele imaginava. Ele disse que no final ele não sabe se isso tudo era verdade ou não, se realmente existem muitos alternativos ou não. Afinal de contas, tudo isso pertence à autoridade da bruxa da inveja. Por isso, se existisse alguma realidade alternativa, o Subaru era simplesmente transplantado de um ponto A para um ponto B, tá ligado? É algo que só essa tela poderia responder. Essa explicação começou a acalmar um pouco o público, porque reduziu a possibilidade de que o Subaru tivesse realmente desaparecido. Se o que tinha sido mostrado através daquela tela era simplesmente magia da bruxa da ganância tentando invocar possibilidades ali para poder quebrar a mente do Subaru e não a janela para uma realidade possível, isso trouxe um pouco de paz aos corações de todo mundo, dos espectadores. Mais tarde, quando a Echidna ouviu a afirmação do Subaru sobre fazer um contrato com ela, ela ficou muito excitada e tal, e isso fez o Roswald e a Beatriz começar a trocar olhares com algumas expressões irônicas. Era perceptível que a Echidna estava exagerando, ela estava usando um complemento do tipo de mulher idealizando o que o Subaru gostaria, se baseando plenamente no conhecimento dela sobre ele para obter a melhor resposta possível. Só que isso talvez estivesse saindo um pouco do controle. Então as outras bruxas ali, elas começaram a intervir para impedir que o Subaru realizasse um contrato com a Echidna. Elas afirmaram que a situação não era como ele imaginava. Apontaram que tinha prós de fazer isso aí, mas também tinham contras a serem considerados.
Diante dessas palavras, a Echidna começou a justificar cada um dos seus argumentos ali para poder refutar a opinião das outras bruxas. Nesse momento, a Beatriz comentou que a Echidna estava começando a se perder. Enquanto ela estava ali, Anastácia, dizendo que embora a Echidna tivesse uma capacidade incrível de criar circunstâncias favoráveis para realizar os planos dela, ela não era uma boa negociadora, e as emoções dela começavam a se manifestar de uma forma irracional numa negociação, ou quando estava rolando isso, todo mundo dando pressão em cima dela. E isso comprometeria a construção de confiança com o Subaru para que ele aceitasse as condições que eram impostas por ela. Ele não ia aceitar as coisas facilmente. E era muito evidente, galera, que mesmo que ela não se destacasse em manipular o ambiente, no campo da persuasão direta, alguns dos presentes ali poderiam convencer o Subaru melhor do que ela, inclusive. Finalmente, a Bruxa da Luxúria, que era a única que ainda não tinha sido apresentada, apareceu em cena. Aos olhos de todos os espectadores, ela parecia bastante diferente da imagem tradicional de uma bruxa associada à luxúria, e a atitude era muito moderada. As roupas dela surpreendentemente modestas, tudo era contrastado, né, como a gente falou, e isso despertou uma curiosidade, porque a personalidade de cada bruxa era refletida nos seus fatores, forçando eles a começarem a perseguir implacavelmente aquilo que representava o seu pecado. Por exemplo, Sekhmet, que era a bruxa da preguiça, vivia constantemente em conflito com a própria existência, onde até mesmo respirar era um incômodo para ela. Daphne estava sempre sendo consumida pela fome voraz, que jamais será saciada, e a poderosa Echidna nunca poderia satisfazer completamente a sua sede por conhecimento, porque sempre desejava mais. A ganância era uma força constantemente insaciável, e teve até um embate ali entre os personagens, na qual o Júlio afirmou que o verdadeiro mal eram os pecados, enquanto o bem se manifestava nas virtudes. A discussão começou a se intensificar depois disso, revelando que algumas motivações dos conflitos internos de cada uma carregava eram um fardo grande para elas. Até a Beatriz, ela queria tentar proteger um pouco, né, os conceitos que a mãe tinha criado para o mundo e tal, e ela explicou que deixar uma coisa mais satanizada, tudo isso, transformando tudo em algo ruim ou bom, e exagerar apenas no preto ou no branco para qualquer um dos lados, entendeu? Tipo 8 ou 80, cara, era uma visão infantil e inútil. Dizer que a gula e a preguiça são completamente ruins estava errado, porque elas não são. Daphne tinha argumentado que a gula é boa, porque ela faz com que as pessoas se esforcem para obter comida e sobreviver. Mas, da mesma forma, o luxo permite que as pessoas tenham o desejo de procriar, de avançar. A ganância faz com que as pessoas queiram progredir, obter coisas ali e lutar pelo amanhã, para ter um amanhã melhor. Claro, tudo em excesso poderia causar pecados, né? Mas é aquilo, tudo em equilíbrio se torna perfeito. Como sempre, isso tudo foi discutido, só que para isso existem as virtudes, que funcionam como limites para que os seres humanos possam viver com moderação de forma aceitável. Um discurso filosófico, né, começou a se desenvolver nesse ponto, e o mais importante não é isso, e sim o que acontece depois, que a Echidna então fez o discurso e ela falou sobre amar o Subaru e desejar o conhecimento que ele poderia oferecer para ela. Ela não conseguia mais viver sem isso e estava ansiando profundamente por essa parada. Ela queria aquela habilidade, né, de ver todos os resultados possíveis, de todas as tentativas possíveis, permitindo que ela experimentasse o luxo da onipotência, o que ela tanto almejava, ó, muito tempo. Talvez desde que ela se tornou uma bruxa, arrisco dizer isso para vocês. Como eu já mencionei lá no começo do vídeo, o Roswald, ele morreria de inveja, ele ansiava pelas palavras que a Echidna dizia, desejando profundamente aquilo para si. Mesmo sentindo essa perturbação no coração, tudo que ele fez foi reafirmar sua determinação. Certamente, quando ele voltasse para o mundo real, ele faria qualquer coisa para vê-la novamente no mundo dos vivos, para poder caminhar ao lado dela mais uma vez. Ele faria o que fosse necessário para isso. E enquanto ela vivesse novamente atrás dos olhos dele, o Roswald agradeceria a ela por dar essa nova oportunidade de continuar aprendendo. A Beatriz também estava ali incrivelmente chocada, mas também animada, tomada por uma alegria infinita. Ela ouviu que o Subaru tinha escolhido ela antes de estender a mão para a mãe dela, e isso foi algo que tocou ela profundamente, tá ligado? Ela sentiu uma emoção muito grande. O Subaru, ele decidiu fazer o quê? Um contrato com a menina presa na biblioteca, jurando dar a ela a melhor resposta possível para os seus problemas. E daí em diante, finalmente essa tela apareceu na reunião das bruxas. Isso fez com que todas as pessoas no local ficassem exaltadas, começassem a gritar de surpresa, tipo, oh, o que a bruxa da inveja tá fazendo aqui de novo? Como ela tinha conseguido atravessar o castelo dos sonhos e alcançar uma realidade separada do plano existencial. E o mais intrigante ainda, como que a alma dela tinha sido capaz de romper o selo do deserto na grande cachoeira lá, né, e chegar até ali.
tantas perguntas começaram a surgir sem qualquer possibilidade de resposta imediata, ninguém sabia, e essas questões, no entanto, seriam respondidas no próximo capítulo. Bom, meus amigos, eu acho que aqui já tá ótimo, a gente finalizou esse capítulo, né? Mais um capítulo do Teatro do Desespero, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm interesse em continuar sabendo mais sobre a perspectiva de cada um dos personagens vendo aquilo acontecendo, se inscreve no canal aí e ativa o sininho, cara. Eu tô sempre trazendo novidades e eu trouxe isso aqui porque vocês pediram demais, tá? Então vem comigo que a gente vai falar de muito mais coisas daqui pra frente. Tudo depende de vocês. Se vocês curtirem, eu tô trazendo aqui no canal, beleza? Tamo junto demais, família. Muito obrigado por tudo. Beijo no coração de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Valeu!